Deus dizendo: Senhor, se tu me jubilar, eu for jubilado com saúde, eu não quero ficar parado, de jeito nenhum. Eu de saúde, eu quero servir. Então, estou escrevendo livros, escrevendo lições bíblicas, né? Atendendo o convite dos obreiros ali no Estado e em diversos lugares do Brasil para ministrar a palavra de Deus. Tá certo? Graças a Deus, melhor por mim, como o pastor falou, estou colocando o joelho direito. Eu estou com 82 anos de idade, né, pela graça de Deus. Inventei de correr da carreira. Lá no aeroporto, estava atrasado, né? Aí com uma mala na mão, empurrando outra, corri. Quando eu corri, torceu o pé. Torcendo o pé não teve nada, não atingiu o joelho. Graças a Deus, né? Ele me manda dar graças a Deus por tudo, né, irmão? Mas estou fazendo tratamento já, fisioterapia. Espero que Deus abençoe um pouquinho, para que eu possa ficar bom, né? E fazer o trabalho com mais eficiência. Primeira vez, vou tentar dar a aula em pé. Se eu estiver muito, aí essa cadeira daqui e essa mesa daqui vai cair no centro, tá bom? Eu vou melhorar a aula sentada porque eu não gosto, mas será o jeito. Graças a Deus. Então está o tema, né? Se puder ligar para essa luz aqui só para melhorar a resolução. Veja bem, o pastor me deu um tema com outra descrição. A pastor Pinheiro, como eu já tinha esse estudo preparado e vi que ele se encaixa no tema geral das escolas, eu trouxe esse estudo. O obreiro e seu desafio frente à família, à igreja e à sociedade. Está vendo? No mundo contemporâneo. Como introdução, nós dizemos o seguinte, irmão: ser obreiro do Senhor, nos dias presentes, envolve desafios de diversas ordens. Na vida familiar, na igreja e na sociedade contemporânea. Ele precisa saber lidar com tais desafios que são mais intensos do que em tempos passados. No tempo que eu era adolescente, depois jovem, dirigia uma cidade, ser obreiro era difícil, mas hoje é muito mais difícil. Muito mais difícil do que. O primeiro tópico desse estudo é o obreiro e o desafio frente à família. Esse é um ponto muito sensível, muito sério, porque muitos obreiros, por causa da igreja, têm perdido a família. O obreiro, por causa da igreja, do ministério, tem perdido seus filhos. Essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. O obreiro precisa ter visão correta frente à sua família. Há um grande equívoco, irmãos, cometido por muitos obreiros, no que tange a prioridade em relação à família diante do ministério. Prioridade não quer dizer importância. Prioridade quer dizer aquilo que deve vir primeiro. Uma coisa que deve vir antes da outra. Se passar na frente, é errado. Veja qual é a visão equivocada. Visão equivocada da maioria, eu diria mesmo 90% dos obreiros do Brasil. Primeiro, Deus. Até aí não tem nada errado. Nada errado nesse ponto aí. Segundo lugar, eles colocam a igreja. Viu? Preste atenção. Primeiro Deus, está certo. Depois ele coloca a igreja, o ministério. Em terceiro lugar, ele coloca o obreiro. Em quarto lugar, a esposa. E por último, os filhos. Isso está totalmente errado, porque a primeira parte está certa. Mas a partir do segundo tópico está errado. Infelizmente, muitos obreiros não entendem isso. Visão correta. Primeiro Deus. Ele não dá o primeiro lugar a ninguém.
Dê glória a Deus por isso. Glória a Deus. Toda glória ao Senhor. Segundo lugar, é o próprio obreiro. Por quê? Ele precisa estar em comunhão com Deus, ter um bom relacionamento com Deus, para poder dirigir a igreja. Em terceiro lugar, a sua esposa. Não é a igreja, não. É a sua esposa. Né? E depois, em quarto lugar, os filhos. E por último, a igreja. Vamos voltar aqui. Então, primeiro Deus, alguém tem dúvida? Não, né? Segundo lugar, o obreiro. Ele foi o Timóteo que Paulo disse de Timóteo. Tem que cuidar de quê? Da doutrina primeiro? Tem que cuidar de ti mesmo primeiro, depois da doutrina. Então, o obreiro precisa estar em comunhão com Deus. Terceiro, a esposa. Ela é a companheira dada por Deus. Se o obreiro não tiver um bom relacionamento com a sua esposa, relacionamento de amor, de respeito, de honra, o ministério dele está prejudicado. Eu conheço pastor de fama nacional e internacional. O ministério dele acabou-se, porque não se relacionava bem com sua esposa. Vou dizer o nome, porque essa mulher, um missionário americano, norte-americano, pregava para 180 países do mundo. Todo sábado que eu acordei na televisão, eu assistia, veio aqui no Brasil, Maracanã, Turquia, pregava em todos os continentes. Um dia, ele caiu com uma prostituta. Acabou o ministério. Não se ouve mais falar nele. Por quê? Ele estava muito voltado para o ministério, as pregações, os convites para fazer tudo, e não cuidava da sua esposa. Não cuidava do relacionamento com a sua esposa. Aí Satanás mudou a vida. E ele caiu. Não, meu irmão, lembre-se disso. Primeiro Deus, segundo você, terceira esposa. Não coloque a igreja na frente da esposa, não. Interessante que eu estava dando esse estudo com esse, num centro de oração, uma irmãzinha, uma serva de Deus, uma santa mulher, levantou-se, meu irmão, mas levantou-se com vontade, já com o dedo dentro da Bíblia, assim. Pastor, não, me desculpe, eu discordo do senhor. Pois não, meu irmão. A senhora discorda do quê? O senhor está dizendo que a igreja é corrupta? Está errado, pastor. Pois não, meu irmão, a senhora está fazendo? Sim, Mateus 6,33, é meu. Quando Jesus diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas do céu acrescentadas. Não tem esse versículo? Tem. Aí eu perguntei a ela, muito bem, esse versículo que eu conheço muito bem. Eu sou um leitor diário da Bíblia, todo dia eu leio. Tem pastor no Brasil que nunca leu a Bíblia toda. Quase 60% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia toda. Eu estou lendo a Bíblia agora, eu leio 51 vezes. Gente, é difícil você pegar, dizer um versículo que eu não conheço, é difícil, não recordo. Eles me mandam, esse versículo é esse. Eu pergunto à senhora, onde começa o reino de Deus? Onde começa? É no templo? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, irmão, o reino de Deus começa na sua casa. A primeira igreja que o obreiro tem que cuidar não é aqui não, irmão. É a igreja que está na sua casa. E a Bíblia fala em Atos Apóstolos, a igreja que estava na casa de fulano desse cano. Igreja. Está vendo, querido? Então, isso aqui é indispensável. Então, a terceiro lugar exposto é porque não é que ela é mais importante do que a igreja do mundo. É que é necessário. E tem base bíblica. Filhos em quarto lugar. Por quê? Veja, prioridade é o que deve vir antes ou depois. Não é importância. Viu? Salmo 127, versículo 3 diz o que? Alguém pode ver para mim? Bem rapidinho. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Está escrito. Herança do Senhor. Deus não liga para os
filhos, meu irmão. Quantos filhos eu vejo estão desviados, estão em outras igrejas, o pai fica ouvindo mais com a igreja, esqueceu os filhos. Viu? Esqueceu os filhos. Está errado. Pode deixar. Em quinto lugar, a igreja, último lugar, né? Sabe por quê? Ela é tão importante, mas tão importante mesmo, que exige primeiro cuidar com a família, para poder cuidar dela. Tem base bíblica, pastor? Tem. Não ensino nada que eu não possa provar na Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3, 1 e 2, 4 e 5. Os obreiros, especialmente, todos abram sua Bíblia. E se possível, faça como eu faço, eu li sua Bíblia. A Bíblia é toda listada. Quer dizer, eu compro a minha Bíblia por 100 reais. Pode dar um milhão. Minha Bíblia tem dinheiro. Olha como ela é, aqui mais perto. Toda listada. É estudo. Eu leio, eu não só leio, eu leio estudando. Quem vai ler para mim, 1 Timóteo 3, 1 e 2. Fique de pé e leia alto. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Só isso aí, por enquanto. Olha aí, o bispo, o pastor, pode ser não. Deve ser irrepreensível, quer dizer, íntegro. Não pode ser acusado de nada. Mas depois diz assim, que saiba pregar bem, que saiba ensinar bem, que saiba ministrar bem com o Senhor. Esse é o marido de uma só mulher. Talvez bem no início das qualidades, sou hospitaleiro, etc. Deus nos falou. O senhor leu até o 2? Pronto. Leia o 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. O 5, né? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Amém? Alguém tem dúvida que é preciso primeiro cuidar da família para poder cuidar da igreja? O obreiro não cuida da sua esposa, não cuida da sua família, não está no lugar certo. Ele não tem que ser nem porteiro da igreja, nem diabo, porque é Bíblia. Aí está dizendo, se não sabe governar sua casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Aí não faz Bíblia. Alguém tem dúvida? Aquela irmãzinha que eu disse nesse versículo para ela, ela acertou e fechou a boca. Claro. Entendeu, irmão? Entenda, ninguém vai dizer que eu quero dizer que a esposa é mais importante do que a igreja. Não. A igreja é mais importante. E como ela é tão importante que você só pode cuidar dela. E primeiro cuidar de você, diante de Deus, e cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Entende isso? A maioria não entende. Como vencer o desafio em frente à família? Primeiro, buscar a Deus. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e umas coisas serão acrescentadas. É um relacionamento diário com Deus que o obreiro encontra forças e alegria para cuidar da sua família, ao lado de sua esposa e de seus filhos, contra os ataques do maligno ao seu ministério. Culto doméstico, irmão, é indispensável. A maioria dos obreiros não faz. A maioria dos obreiros no mundo, no Brasil, dentro da Assembleia de Deus, não faz culto doméstico. Eu quero dizer a vocês agora, obreiros e suas esposas, que quem não faz o culto doméstico está em pecado. Se você não faz o culto doméstico, está em pecado. É um mandamento de Deus. Vou falar. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 11, 18 a 21. Deuteronômio 18 a 21. Veja o tempo do velho. Os tempos
do verbo mostra que é imperativo, é ordem de Deus, é mandamento de Deus. Tem gente que pensa que na Bíblia só tem 10 mandamentos. Não. Mais de 500. No Antigo Testamento, até hoje, são mais de 500 mandamentos. Agora, de outra forma, né? Aqueles 10 são a base de tudo. Quem lê para mim com 11 e 18, o leitor que lê algo de errado. Assim vai ficar difícil. Vamos lá. 11, 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Mais um outro, 19. E ensinai-as a vossos filhos. Olha aí começou o mandamento. Falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Tá bom. Está vendo, irmão? É mandamento, irmão. O verbo está no modo imperativo. Ponte essa minha palavra no vosso coração, na vossa alma, que esteja nos vossos olhos. Quer dizer, você tem que ver as coisas pela palavra de Deus. No coração, conhecer a palavra. Aí depois diz, ensinai-as, o verbo é imperativo, ensinai-as a vossos filhos, na igreja, no púlpito, não, Senhor, assentado em tua casa. Isso é por promessa, irmão. É mandamento de Deus. Assentado em tua casa. Viu? E tem promessa gloriosa para isso. Eu faço culto doméstico, irmão, desde que me casei. Hoje sou viúvo, né? Eu levou minha esposa, certamente, para o bem dela, entende? Mas, durante todo o tempo com ela, nunca faltou culto doméstico, a não ser que eu estivesse viajando, mas ela fazia com a família. Entende? E hoje, em casa, com minha filha e com meu neto, faço culto doméstico também. Gosto de tomar. Então, quem não faz o culto doméstico está pecando. Não é mandamento? É mandamento. É a ordem de Deus. Se você não obedece a ordem, você está pecando. Entende? A maioria dos governos da Assembleia de Deus não faz. E se eu perguntar, não quero fazer vergonha a você não. Se eu perguntar se aqui, nessa igreja, quantos obreiros nessa escola de obreiros tem obreiro? Fazem culto doméstico todo dia, quantos levantariam a mão? Se não fizer o culto doméstico, a família está em perigo. Viu, meu filho? Está em perigo. Está em perigo. Mas aqui faltou nesse estudo um outro versículo para fortalecer a doutrina. Salmo 78, vamos lá, além. Vamos ver. Para você fazer uma doutrina, tem que ter pelo menos 2 versículos, viu? Eu vou mostrar outros versículos que mostram que o Salmo 78. Quem já achou também? Olha o que diz Salmo 68. Escutai a minha lei, povo meu, é Deus falando. Inclinai o vosso ouvido às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Procurei línguas da intimidade. Observe agora. Aqui o povo falando. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura dos louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizesse conhecer a seus filhos. Isso é culto doméstico, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, se levantassem e contassem aos seus filhos. Terceira geração. Então você me deu no 11, 18, 21,
mandamento de Deus, não é, irmãos? Ensinar é você assentado, que detalhe, né? Em tua casa. E o Salmo 78, ensina seus filhos, para que seus filhos ensinem os outros filhos netos. A maioria dos pastores não faz essa promessa. Quanto mais os crentes da Assembleia de Deus. Isso é perigoso. Segundo lugar, primeiro, cuidar dele, né? Com Deus. Segundo, cuidar da esposa. Tem pastor, irmão, que ele é ansioso para chegar no culto, para estar na frente da igreja, mas a esposa é descansada. Meus 25 anos de pastor, a Assembleia de Deus em Paranaí, recebi muitas mulheres que pediam aconselhamento, traziam problemas. E era muito comum. Ele, quando me disse, eu só estou com meu esposo, pastor Ronaldo, porque se eu deixar ele perde o ministério. Mas ele não dá atenção. Não me ama. Quando eu dou seminário para casais, sobretudo para obreiros, eu mostro como é que eu devo tratar a esposa e a esposa tratar o marido. Vou tentar da parte sexual, tudo isso eu ensino, com base na Bíblia. Tem um obreiro que só beijou a mulher quando era uma namorada, era noite. E foi de casado na noite dela, beijou. Há pouco tempo depois, quando nasceu o primeiro filho, nunca mais. Seminário de casado, nós chamamos os obreiros para frente com suas esposas, sabe? Lá na Maranhão. Eu me diz uma coisa: como é que chamava teu esposo ou namorada? Aí, eu estou rindo um pouco assim. Aí ele disse: fofinha. Tudo que diminuiu, né? Bonequinha. Teve um que estou silicone. Na verdade. E agora, você chama ela? Aí a mulher virou para ele assim: diz, homem. Não tem mais fofinho, lindinha, não. Agora, uma fulana. Uma irmã chegou para mim e disse assim: era eu e minha esposa, né? Mas pera um pouco, uma irmã veio conversar comigo. Pastor, não, o senhor falou ali que a gente deve ter o prazer de sexo, né? Com o marido. Pastor, há muitos anos eu não sei o que é isso. E aí, por quê? Seu marido está aí, tá? Chamei ele ali, não vem não. Nem chama, tá certo. Por quê, pastor? Ele, quando quer fazer sexo, assim, bora. Embora, deixa eu embora. Pegar, abraçar, alisar, poder fazer sexo. Ele não vem não. Ele disse, embora, ele disse, embora, não aproxima de mim. Para mim, logo, eu tenho prazer, eu não sei mais o que é isso. O que é isso? Ignorância. Ignorância na vida conjugal. Então, muita gente não tem não zero, não ama, mas a esposa. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, não é? A gente já leu os livros, né? Não amar sua esposa, né? Tito também, Tito é a mesma coisa, amar a esposa. A falta desse cuidado, irmão, tem dado brecha para o diabo destruir muitos ministérios. É indispensável que a sua esposa, obreiro, como uma parceira número 1, não é irmã fulano, não é a secretária da igreja, não só é a sua esposa, deve ser sua melhor amiga, que depende de você. Alguém já disse, cada obreiro tem cada marido tem a mulher que merece. Não é? Quer ter uma esposa boa, seja bom para ela. Quer ter uma esposa agradável, seja agradável a ela. Quer ter uma esposa linda, cuide dela, zero por ela. É verdade. Terceiro lugar, cuidar dos filhos. Isso é prioridade. Antes de cuidar dos filhos dos outros.
É triste, irmão, procurar ganhar os filhos dos outros e perder toda a família. E muito soberbo você vai precisar perder toda a família. Na prática, não é pequeno número dos filhos de obreiros que se desviam, ou estão em outras igrejas. Viu? No Brasil, já se conhece diversos casos de obreiros que perderam seu ministério de prestígio nacional e internacional por não entender esse assunto da prioridade na família. Achar que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é abandonar a família, deixar a família para lá, os filhos, a esposa e cuidar só da igreja. Ignorante. Ignorância, falta de sabedoria de Deus. Entendeu? O pastor deve ser exemplo dos fiéis, né, irmão? Dentro dessa escola, servindo como Jesus, não é? Servindo como Jesus, na família, na igreja, na sociedade. Então, o pastor tem que ser exemplo dos fiéis da Bíblia. Viu? Ele deve ser exemplo para a sua família. Primeiro, tem que ser exemplo de amor, exemplo de fidelidade, exemplo de santidade, exemplo de honra. Tudo isso primeiro a sua família. Governar, o pastor precisa pedir perdão, sim. É muito difícil o pastor pedir perdão, meu irmão. Como é que ele pode ensinar a pedir perdão? Se quando ele erra no pé, devolve sua mulher. Aí como você trata, minha querida, me perdoa, minha filha me perdoa, meu amor me perdoa, querida me perdoa, não é? Precisa de perdão. Se a falha com a esposa, nada melhor do que dizer, errei, perdoe, eu te amo. Veja aí Colossenses 3,13. Acho que tem algo para o senhor aí, viu? Colossenses 3,13. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, perdoai os outros também. Isso está ligado a João 13, 34, 35, Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vos amai uns aos outros como eu amei. Ninguém vai dizer que você é discípulo de Jesus que prega bem. Não, senhor. É quando você ama o Jesus. Então eu coloquei aqui, esse quadro: o perdão não apaga a reprovação, mas a mudança sincera da atitude pode eliminar a dor do coração. Não é? Se é com os filhos, da mesma forma, errou com o filho, pede perdão. Tem que pedir perdão, meu filho perdoa. Se eu estiver ensinando a seu filho, olha, você errar, peça perdão, o seu pai está usando. E aí, esse pastor é superior ao perdão. O pastor não é superior a ninguém. O discípulo era uma conversa fiada lá. Quem é o maior? Aí eu dizia: mas eu acho que é Pedro. E Pedro falou: mais que todo mundo. O outro disse: não, acho que é Tiago. Não, Jesus, não. Aí eu dizia: não, é João. João bota a cabeça no mundo de Jesus. Ele deve ser maior que todos nós. Aí Jesus disse: o que é que vocês estão pensando aí? Oi? Olha, esse cara quem é maior, não está certo não, viu? Lá fora, maior é quem manda dos outros. Mas aqui, o maior é quem serve. Aleluia! É servo. Eita!
Eu fui militar 12 anos no Exército. Então, tem lá, era aqui, né? Coronel, capitão, tenente e tal, sargento, segundo sargento, para cá, soldado. Isso é o Exército, a Força Armada. Na igreja do Senhor não tem essa hierarquia, não, irmão. Ninguém é maior. Então, as três dizem: em Cristo, não tem sábio nem ignorante. Não tem isso aqui. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Aleluia. Pastor tem que ser servo da igreja para ser respeitado. Então, diz a Bíblia: mas se alguém não tem cuidado seu, e principalmente dos da sua própria família, olha que coisa terrível, negou a fé, e é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. Está desviado. Está desviado, está perdido, irmão. Não vai para o céu. Pastor, como não exagero? Não, está escrito aqui. Não cuida da sua família, é pior do que negou a fé. Negar a fé quer dizer apostatar, é perdido. Perdido. E é pior do que o infiel, a pessoa é um desgraçado. É, irmão? Como diz lá no Apocalipse, a igreja lá de céu diz: eu sou rico, não falta nada. E às vezes você não passa miserável, pobre, cego e nu. É esse tipo de crente pastor, viu? Que não cuida da sua família, pior que infiel. Está desviado. O desafio dos ataques à família. Em nenhuma das atividades seculares, os familiares de alguém são oprimidos por causa do desempenho dos seus líderes. Os familiares. Ninguém perturba a família do engenheiro. Não. Se ele sabe fazer a casa, é o que quer. Ninguém perturba a família do médico. Se ele sabe passar o remédio. A família do pastor, o pastor é muito olhado. Viu? O menino das pessoas pode correr e fazer tudo na igreja. Se for o pastor, tá vendo? Filho do pastor. Sabe que é o filho. Porém, quando se trata de famílias de pastor, estas são muito visadas pelo maligno. As pessoas suportam as falhas de muita gente. Muita gente. Mas nas igrejas locais, não poupam a família do pastor pelo menor deslize. Bota certo isso. Ao que parece, a maioria dos crentes entende que a família do pastor tem que ser perfeita, formada de seres humanos especiais, infalíveis. Não pode. Não tem ser humano infalível. Todos falhamos, inclusive nós pastores falhamos também. Podem falhar, pegar para a porta, ou mas falha. Às vezes a recepção de pessoas sem nem perceber. Né? Eu vivi em uma cidade natal, eu ficava muito revoltado com o meu querido pastor que me ajudou tanto. Mas ele tinha um negócio com ele assim, sabe? Eu vou dizer o pecado que ele tinha. Às vezes, quando ele fazia a apresentação, aí tinha um irmão lá, ao dele, aí ficava no meio da igreja, ele ia para a terra, ficou tão longe, vem lá para perto. Quando apresentava um irmãozinho humilde do interior, dia não. E o pior foi o dia, pastor Pedro. Ele apresentou um diário. Tanto nós, diário, falando de tal, vendo o estado aí. Eu passei para lá, não viu ninguém de pé. Onde está? A pessoa apresentada. Ele falou assim: está aqui, irmão, aqui do lado aqui, no público. Disse: irmão, pensa que público não é no lugar de diabo, não. Como dizer o diabo, você vergonhado. Ele pecou ou não pecou? Pecou. Pecou, não, tá bom. Mas pecou. Fez acepção de pessoas. Ele fez com o diabo que ele não gostaria que fizesse com ele. É errado. Viu?
pode ser real, as esposas dos pastores são muito atacadas pelas críticas, comentários inconvenientes, tornando-se vítima de muitas incompreensões. Se ser pastor é difícil, ser esposo de pastor é muito difícil também. É um desafio. Muitos filhos de pastores jamais desejam ocupar o lugar de seus pais. Sabia? Por quê? Esse tratamento injusto contra o obreiro causa desgaste espiritual, emocional e físico, se não for administrado com sabedoria. Eu já repito para você, eu quero ser tudo na vida, mesmo pastor. Eu tenho visto o teu pai que passado aqui na igreja, as críticas, as incompreensões, a má vontade, é um desafio. O obreiro precisa reunir sua esposa e filhos e orar com eles, e apresentar-se a Deus, para que ele proteja o seu lar dos ataques malignos. Olha o que eu coloquei embaixo. É indispensável o culto doméstico do povo. A maioria não faz. Eu só não ministrei a palavra de Deus no estado Tocantins. Nunca fui, tá? Creio que foi em breve, porque numa convenção, quando eu disse isso, já preguei de norte a sul, de leste a oeste, só não preguei no Tocantins. Aí o pastor do Tocantins levantou-se. Pois agora o senhor vai lá, que eu vou virar. Onde eu passei, irmão, no Brasil, no norte, no sul, no leste, no oeste, perguntei, em convenção, teve convenções, 2.000 pastores, 3.000. Quem aqui dos queridos dos obreiros do Senhor faz todo o doméstico, todo dia, fique de pé. Irmão, quando levantou nem 100 de 2.000 pastores, não faz o culto doméstico, não faz o culto em casa, irmão. Está errado. Ensinar minhas palavras sentado em tua casa, isso é tudo doméstico. Mas ele não faz. A maioria dos pastores do Brasil nunca leu a Bíblia toda. Eu descobri que a maioria dos crentes da Assembleia de Deus, 90%, só lê a Bíblia, não sabe quando? Quando o pastor Miguel me vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 23, já leu o Salmo. Aí fecha a Bíblia. Sabe quando eles vão ler a Bíblia de novo? No outro culto, se vier. Sabe o que significa isso? Os crentes da Assembleia de Deus, da sua maioria, não amam a palavra de Deus. São abençoados pela Bíblia, mas não amam a palavra. Você diz que ama a Bíblia e não lê? Só lê a leitura oficial. Graças a Deus, quando eu dirigia para a cidade, para a Central, 20 anos, descobri que eu precisava conhecer a Bíblia para poder ensinar na cidade. Aí comecei a ler a Bíblia com 30 anos. 30 anos. Eu dirigia na cidade. Hoje estou com 82. Em janeiro eu devo começar a ler 52 vezes. A leitura número 52. Tenho curso teológico, tenho mestrado em teologia, mas o mais me dá conhecimento é essa leitura de lá. Viu? Faça isso, leia a Bíblia. Qual é o propósito? Eu vou ler a Bíblia todo dia a partir da manhã, a partir de hoje. Eu criei 3 grupos de WhatsApp para mim, amigos da Bíblia. Eu faço parte do primeiro. Todo dia eu quero 70 pessoas no primeiro grupo. Lê a Bíblia e coloca o nome lá. Só coloca o nome se lê a Bíblia. Senão não coloca. Hoje eu li e coloquei lá. É bom ter um grupo de leitura da Bíblia comigo? Sim. WhatsApp. Porque ler a Bíblia é difícil. Agora, eu duvido, se eu perguntar um crente que já leu o WhatsApp hoje, ou o Facebook, todo mundo vai saber levantar a mão. Vamos mais nas redes sociais da Bíblia. Muitos têm se desgastado
defendendo sua família contra as críticas e as incompreensões. Você fazer muito honesto. Olha aqui uma coisa interessante. As pessoas ouvem a pregação do pastor, mas olham para a sua vida e para a sua família. E se ele fizer diferente do que prega, vai ter um engraçadinho na igreja, vai botar o jornal do dia. Vai falar, vai mandar para todo mundo, para ele socialmente. O partido do egoísmo, a família que faz isso. Entendeu? Temos 9, 10. Então, as pessoas falam, é desejável, necessário, que o pastor dê tempo para a esposa e para os filhos, para manter uma comunhão mais estreita, de forma que possa enfrentar os problemas em sua volta, fazer tudo doméstico. Deixa eu perguntar quem faz aqui, porque a igreja é boa, né? Porque outra vez que eu vier, vou perguntar de novo. Na igreja toda aqui, quantos fazem o doméstico? Todo dia, só levanta a mão, quem faz? Eu gosto da sinceridade. Então, ninguém aqui faz culto doméstico. Nem os obreiros. Viu? Então, aconselho os irmãos, a partir de hoje, a partir de amanhã, é simples. Olha como é o culto doméstico. O doméstico é assim, como o pastor Pinheiro faz, eu fazia. Eu vou dizer, vamos Pai do Senhor, vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. Não é assim não. O doméstico é assim, ó. Me ajuda aqui, né? Coloque mais umas 3 cadeiras aqui. O doméstico é assim, é informal. Assentado em tua casa. Essa cadeira aqui seria para minha esposa, mas ela está no céu, né? Agora está aqui na frente, voltar para cá. Mais umas 2 cadeiras aqui. Ajuda aí. Rapidinho, né? Estou dando demonstração. Quando Levanta a outra. Queria colocar 3 coisas, é só 2. Então, é assim, o pai de família sentado aqui, a esposa ao lado, cada um com sua Bíblia, com sua arca, e os filhos sentados aqui de frente. Então não tem que levar em pé, vamos ficar de pé, vamos falar, não, Senhor. Nessa culto informal, sentado em casa. E pensa, nós estamos no culto honesto de hoje, né? Vamos ver o que Deus vai falar com nós. Aí começa com o louvor. Vamos cantar um hino. Aí quando eu conheci, todos posso cantar. Ou barata, ou hino a música. Ou corinho, entendeu? Deve cantar um louvorzinho. O culto não deve passar de 20 minutos, 30 no máximo. Quanto agora, vamos ler a palavra de Deus. Não ficar de pé, não. Deve sentar no meio. E outra coisa, tudo no culto doméstico deve ser participativo. Vamos ler o Salmo 23. Aí o pai começa, primeiro assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A esposa, deitar-me faz, Deus faz. O filho, guia o lançamento das águas tranquilas. A filha, refrigera a minha alma. Aí o pai começa outro, pelo versículo seguinte, assim, todo o trecho é bíblico alternado. Terminou de ler, aí eu pergunto, o que vocês acham dessa leitura? Será que Deus falou para nós? Deixa a esposa falar, deixa o filho falar. Aí eu vou falar. Aí você completa. Deus falou. Agora vamos fazer, vamos orar, vamos ouvir o pedido de oração. O pedido de oração. Aí a esposa pede oração, aí o filho pede oração, pede estudo, aí a filha também, a cura. Bom, todo mundo pede oração, todo mundo
Começa você a falar, a esposa. Você agora fulano, filho ora. A filha ora. Finalmente, o pai ora. 20 minutos, 30 minutos. Você não faz, irmão. Você não sabe o valor. O culto doméstico atrai bênçãos para a família. Atrai a presença de Deus. Olha, a igreja não substitui o lar. Não sou a adoração a Deus. Nem o lar substitui a igreja. Um complementa o outro. Entendeu? Um ajuda o outro. Agora tem alguns casos que, não, a igreja que fala, não, senhor. O primeiro pastor do filho deve ser o pai. Sacerdote deve ser o pai. A mãe deve ser a sacerdotisa na sua casa. É indispensável todo dia. Todo dia Satanás está atacando o seu lar, meu irmão. Todo dia Satanás está de olho no seu casamento. Ele quer destruir. Está de olho no seu ministério. Quer prejudicar. No namoro, na vida, na escola, tal, de alguém entrar. Aí você faz o culto doméstico. Alguém diz, ei, não cai fora. Nessa casa aqui, eles adoram a Deus. Eles fazem tudo bom, mas não cai fora. Senão vem fogo em cima da gente. Eu creio nisso, viu? Não, vou fazer um culto doméstico. Faça o culto doméstico, não perde nada, só tem a ganhar. Culto doméstico. Desajuste na vida conjugal. Há decepções que vêm sobre o obreiro e há decepções que ele mesmo causa. Desajuste familiar contribui muito para isso. Diz o pastor José Wellington, nosso presidente geral. Obreiros que não são auxiliados por suas esposas encontram de fato uma certa dificuldade em exercer o seu ministério. Leia 1 Coríntios 9:5. 1 Coríntios 9:5. Nós temos 9 horas em encontro, terceiros estudos, por 9 da manhã, se Deus quiser. Esse aqui está mais, esse aqui tá mais sério, pastor. Beleza. Volta daí em dúvida. Mateus ali falou certo. Por isso. Não, eu vou para aqui. Eu vou fazer para trás. Meu valor estava seguindo. A senhora é mais alta, você na sua mão está meio para baixo. Isso, pode ler, não. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Está vendo? É o direito que tem de ter a sua esposa para ajudar no ministério. Sua pregação, veja bem, seus ensinos, suas administrações, carecem de segurança e apoio. Por mais que sejam pertinentes, eles recebem a palavra de Deus. A igreja não recebe bem quando não cuida da família, não cuida da esposa, não dá exemplo. Não mostra na prática o reflexo que causariam se oriundos de obreiros que além da didática e da exegética, tivessem o esforço e o exemplo de sua própria esposa. Já vi esposa que acabou com o ministério, fofoqueira, mentirosa, sem santidade. Por quê? Porque ele não fazia o colégio. Ele dava uma atenção à igreja. Parece que ele queria casar com a igreja. Não. A igreja é a noiva. A noiva do cordeiro. E quando ela retratar a sua igreja, ela se torna sua esposa na eternidade. Por falta de definição correta de prioridades, há
Há obreiros que se dedicam tanto a redes ministeriais que se esquecem que são esposos e maridos de uma mulher. Anotem isso, irmão. O seu ministério não pode, em hipótese alguma, prejudicar a família. Viu? Não pode. Vai para Napirim, nós convidamos várias vezes um certo obreiro de Minas Gerais para pregar em eventos nossos. Pregava bem e tal. Mas um dia a esposa dele me telefonou. Pastor Edinaldo, como é o senhor? O senhor não me conhece? Eu conheço o senhor de vista. Eu sou esposa do meu pastor fundamental. O senhor já viu como é que é? Prega bem? Já viu como é que é? Arrivado? Sim, não? Pastor, mas eu estou me separando dele. Dessas orações eu estou já à beira da separação. Já pedi uma vez a ele: dê mais valor aos seus filhos, dê mais atenção à sua esposa, diminua suas agendas. Ele é um pregador itinerante, né? O pregador itinerante gosta muito de cachorro, de oferta, sabe? Pedi uma vez, ele melhorou, pastor. Pedi a segunda, melhorou um pouco, agora está pior. Está vendo? Não estou. Me lembro talvez de um pastor presbiteriano, estava em Natal. E ele era da ordem dos pastores de Natal. E eu também era da ordem dos pastores. E um dia fizemos um café da manhã, presta atenção. Aquele pastor era considerado o evangelista do século XX. Pregava bem, muito convidado. A gente conversando ali no café, disse: tem mês que eu prego 20 dias. 20 dias no mês, estou convidado, mostrando assim, um certo orgulho, né? Eu escutei aquilo, uma das minhas mensagens, eu tenho dado a mensagem de família, né? E como é, pastor? O senhor prega 20 dias, no mês, 30 dias, sim, pastor. Aí eu disse: pastor, não me leva mal. Se eu fosse o senhor, diminuir as agendas. Porque o senhor pregando 20 dias, o senhor não dá atenção à sua família como deveria. Não. Quando eu estou em casa, eu dou toda a atenção. Pois é, pastor. Eu senti que Deus me dá esse conselho. Diminua as agendas. Senão você está pregando demais. Eu quero ter me achado chato, pertinente, admitido. No outro ano, acabou o casamento. Caiu com a secretária da igreja. Está vendo? Caiu com a secretária da igreja que dirigia. Resultado: foi disciplinado, perdeu o ministério, nunca mais ouviu falar desse homem. Não brinque não, irmão. Marília, Efésios 5:5, a gente pergunta no casamento: maridos, amai vossas mulheres, é mandamento, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Assim, devem os maridos amar suas próprias esposas. Está vendo? Isso é mandamento. Não, o pastor, o evangelista itinerante, não mais o cachê, não mais a importância, o nome. Não, tem que obedecer a palavra. Coloca a igreja em primeiro lugar. Ministérios, segundo. A pregação em terceiro. As visitas ao plano ao quarto. Tem o primeiro nome que é assim: a igreja em primeiro lugar, o ministério segundo, a pregação em terceiro, e as visitas ao plano em quarto lugar. E a atenção da esposa em último lugar.
Teve um pastor de São Paulo que veio para Marim, lá na Inaugura do Norte. O pastor João Gomes deu um setor para ele vestir, para ele não pegar. Mas sabe o que ele fez? No primeiro livro, eu estou escrevendo 22 livros para a glória de Deus, já escrevi, né? A glória do Senhor. O primeiro livro foi A Família Cristã nos Dias Atuais. Alguém conheceu esse livro? Você é uma vez, você Eu e minha esposa. Se você e sua esposa, né? Muito bem. Muito bem. O primeiro livro, Família Cristã nos Dias Atuais. Onde Deus me deu falar sobre a família, a importância da família, falar sobre o namoro, noivado, casamento, os inimigos da família, etc. E eu coloquei esse aspecto. Talvez estão errados em colocar a família por último. Primeiro é Deus, mas depois é a esposa, os filhos. Aquele pastorzão que veio de São Paulo, ele fundou 70 igrejas lá. Ele veio para mim e meu irmão, eu queria ter lido esse seu livro anos atrás. Nós falamos da oração do Senhor, colocar a família em primeiro lugar. Segundo lugar, primeiro Deus, né? Mas, pastor, eu errei. Eu fundei 70 igrejas. Ganhei muitas almas para Jesus. Ganhei muitos filhos dos outros para Jesus. Perdi quase todos os filhos. Porque fazer como o Senhor está fazendo aí. Pastor, eu acordava às 5 horas da manhã, já preocupado em visitar igrejas. Meus filhos estavam dormindo, filho pequeno. Eu viajava. Minha esposa estava dormindo ainda. Eu voltava 11, 12 horas da noite, os filhos estavam dormindo. Eu não dei atenção devia para a minha esposa e a meus filhos. Perdi quase todos. Pena que eu conheci esse livro há uns anos atrás. É sério. Eu quero escrever que eu vim baseado na Bíblia. Entendeu? Como consequência, a esposa apenas conforma-se em ser a mulher do pastor, pois ao longo de tantos anos não faz mais sentido uma separação. Mas tornam-se muitas vezes separadas emocionalmente, doentes, depressivas, infelizes. Eu conheci pessoas assim, para saber a coisa da família. Deus não quer isso. Maridos amaram vossas mulheres como Cristo não veio. E assim Deus se entregou por ela, morreu por ela, deu a vida por ela. Isso mostra um amor profundo. Né? Mulheres, amar nosso marido como Deus não disse agora. Vou terminar agora, que ele agora está dizendo que é 9 horas, e aquele também. O esposo obreiro, então, irmão, quando vem perceber que sua vida de casado está prejudicada, às vezes já é tarde. Num determinado país, o pastor foi disciplinado, perdendo as funções ministeriais, por ter sido encontrado no disco rígido do computador dele, do seu computador, e não registro de acesso a sites pornográficos. Entrar na internet e fazer porcaria. Isso. É bom. Um momento de solidão, sem afeto da esposa, ele procurou compensar suas carências em fantasias e fixação no sexo pornográfico. Não são poucos os casos já anotados na história do Ministério Pastoral. Isso é causa e consequência do desgaste no ministério. Só há 2 lugares, irmão, onde o obreiro pode aplicar-se ao se sentir cansado, abatido e oprimido pela luta do seu ministério. Primeiro, é nos pés do Senhor Jesus, na presença do Senhor. Ali pode refrigerar sua alma e ver seu caso transbordar, fazendo as energias espirituais. Segundo, é no seu lar.
especialmente nos braços de sua querida esposa. Quem diz amém? Amém. Então vamos deixar para amanhã, como você entende essa parte. Por isso, para evitar os desajustes conjugais, é necessário que o homem de Deus cultive o relacionamento agradável com sua companheira de lutas, ou sua Eclesiastes. Olha o que diz a Bíblia. Marca a sua visão, você abre a Bíblia e marcava, aí está, olha. Goza a vida com a mulher que amas. Está vendo? Todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida, porque esta, gozar a vida com a sua mulher, esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Eclesiastes 9:9. Isso é Bíblia. Mas não queremos como essa vai ser o Deus que não lê, talvez em redes sociais, besteira. Então, por causa da hora, vamos uma pausa aqui, né? Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui com vocês para continuar esse estudo, vendo outros aspectos importantes do ministério pastoral, que é o